assim, se eu falar um pouco sobre emprego, falar um pouco sobre o cenário do setor de petróleo, né? E aí eu já digo que, assim, parafraseando uma frase que já tem 170 anos, tudo que é sólido se desmancha no ar. Então, assim, tudo que eu falar pode ser desmentido daqui a uns 2, 3 dias novamente, pelo nível de incerteza que nós temos, né? Então, assim, além da região da Bacia de Campos vir se recuperando de uma crise muito profunda de 4, 5 anos, onde a gente começa a se recuperar em 2019 e estávamos bastante otimistas no primeiro trimestre desse ano, né, com o volume de investimentos, tanto da Petrobras quanto de outras companhias de petróleo se fortalecendo, sendo anunciados, o preço do barril num patamar de 60, 80 dólares, já há uns 2 anos, enfim. Leilões da Agência Nacional de Petróleo, e a gente via o emprego se recuperando, né? Esse emprego com uma característica de que não era mais dos valores apresentados de remuneração que a gente teve outrora, outros anos atrás, né? Então, aquele volume de renda, de remuneração dos trabalhadores que nós víamos em 2012, 2013, 2011, ele não se concretiza mais. Não se concretiza mais porque a indústria de petróleo e gás está ajustada para trabalhar em patamares que o preço do barril não é mais de 100 dólares, era de 60, 80 dólares, e agora todo mundo espera que, alcançando 40 dólares, já vai estar um preço bastante razoável. Eu fui buscar exatamente os números do emprego dos últimos 10 anos no CNAE, específico. A cadeia de petróleo e gás é muito grande, né? Exatamente no que se refere aos CNAEs de extração de óleo e gás e apoio à extração. Extração seria as operadoras, Petrobras, etc. e tal, e apoio à extração seria Schlumberger, Weatherford, a Ocean, dos principais atores. Porque aí você tem empresas de engenharia, você tem empresas de recrutamento e seleção, em virtude da terceirização pela Petrobras, tem um monte de... é enorme, né? Os números realmente desse ano que saíram ontem, aí, foram divulgados ontem, dia 27, né? Ontem, pelo CAGED, somente os números, o relatório, são assustadores, concorda comigo, Léo? São assustadores. Em Macaé eu vi um número, meu Deus do céu, eu fiquei assustado. Mas tivemos aí, para vocês terem uma ideia, na área de óleo e gás, especificamente nesses 2 canais, o número era negativo de 2013 até 2018. Para vocês terem uma ideia, foram perdidos de 2013 a 2018 19 mil postos de trabalho no Brasil como um todo, no mercado brasileiro. E de 2010 a 2012 foram criados 7.775 posições de emprego, de trabalho. Chegou em 2019, quer dizer, nós temos um saldo, já vínhamos com um saldo negativo, aquilo que o Glauco havia falado. Chega em 2019, pela primeira vez em 1, 2, 3, 4, 5, em 6 anos, nós tivemos um saldo positivo de 1.210 vagas. O que era para, realmente, o Glauco tem razão, para se comemorar. Chega então, agora, para vocês terem ideia aí, o Léo pode falar um pouquinho mais sobre isso, mas só no mês de abril, o Brasil teve perda de 860 mil postos de trabalho, contra 240 mil postos de março. E normalmente abril é um mês positivo. Eu identifico que todo dia, toda semana, tem pelo menos 3, 4, 5 empresas do setor offshore. A última que eu vi, que eu posso exemplificar para vocês, foi a Subsea. Transocean, oferecendo vagas para vários tipos de profissionais, seja do nível operacional até o nível superior, e que em plena pandemia, né? E se você for ver, semana passada, semana retrasada, o mês de maio, praticamente todinho, a gente
podem identificar que a oferta, né, de novas vagas nesse diferencial que o Raul mencionou, o Glauco também mencionou, que é o mercado offshore, né? Ele, vamos dizer assim, ele a grosso modo, se fosse falar, ele é semi-blindado, né? Um nicho do mercado de trabalho que é semi-blindado, porque o profissional que tem um pouco de qualificação, uma boa qualificação, ele vai ter a sua colocação garantida. E pelo que a gente pode constatar, pelos fatos, né? Se alguém quiser ilustrar aqui, abre o site do Clique Macaé lá, direto. Tem várias empresas oferecendo. É claro que não naquele mesmo patamar de remuneração de 6 anos atrás, ou até mais, 7 anos atrás, e naquele quantitativo que estava começando a voltar a ser oferecido em 2019, mas nós temos. Só fazendo uma consideração, Raul, né, colocou para mim essa questão dos impactos psicossociais e organizacionais, né, frente a esse cenário, que realmente, né, tem a questão moral, da autoestima, a questão da confiança, que é uma grande questão que não está sendo falado, né, gestão da confiança, né, frente a essa quantidade de demissões que houveram aí. E Leonardo traz essa questão, né, de alguns sites estarem já apontando várias vagas, né? E aí eu fico vendo também, Leonardo, já coloco aí como provocação e para todos a gente começar o debate, para também o público, né? A gente vê também muitos aproveitadores da situação, seja vendendo, igual o Raul colocou, né? Criando muitas dificuldades para vender facilidades, ou chamando para várias vagas que às vezes não existem, né? Ou empresas que vão anunciando. Eu lembro quando eu tinha consultoria, né, em Juiz de Fora, a gente via uma prática muito grande, a gente vê atualmente também, várias consultorias na área de RH, ou empresas, ou sites, ou portais, divulgando vagas que não existem, apenas para arquivar currículos, para atualizar o banco de dados de currículos sem existir essas vagas, né? Então, que é uma coisa que me preocupa e que a gente vê isso, né? Não só na época que eu tinha consultoria, mas a gente vê hoje isso muito no mercado. Então, a gente está querendo até começar a estudar realmente se essas vagas existem ou não, ou enfim, né? Até para a gente ter É muito difícil hoje, até pelo que Glauco, Raul, você traz, e Juliano, a gente fica vendo nas pesquisas e conversando, encontrar dados reais, né? Assim, a gente está com tanta coisa aí que a gente fica assim, o que é real? O que está sendo divulgado que é fake, que não é? Até nesses sentidos de vagas de emprego também, quando a gente divulga vagas de emprego no site do Café com RH, no Facebook e no LinkedIn, e as pessoas fazem contato com a gente, essa vaga não existe, essa vaga não existe mais, ou é fake, né? E pessoas mandam vagas para a gente divulgar, a gente vai em sites para buscar vagas também. Então, acho que é uma grande reflexão que a gente tem que fazer sobre essa questão também. Assim, do ponto de vista do positivo, sobre o trabalho, dá para pensar que assim, a atividade vai ser retomada, né? Em algum momento, ela vai voltar aos patamares que estavam em março. E o emprego vai retomar, né? Isso não há dúvida nenhuma. O que eu acredito é que ainda vai piorar um pouco. Então, assim, hoje a gente não tem nenhuma... nós estávamos falando antes que amanhã vai ter um decreto de flexibilização, de começar a flexibilização a partir da prefeitura lá de Macaé, flexibilizando a questão das regras, né? Mas se esse decreto for o que circulou aí não oficialmente pelas redes sociais desde ontem à noite e hoje, ele não contempla o setor de petróleo, por exemplo. Entendeu? Então, assim, os leilões da Agência Nacional de Petróleo foram adiados, né? Principalmente a venda de 15 campos maduros, que seriam agora, então foi adiado para o final do ano. Então,
A Petrobras está hibernando lá um conjunto de, sei lá, quase 30 plataformas, né? Então a gente vai ter, num primeiro momento, ainda uma piora e depois uma melhora. Na indústria do petróleo, a vantagem é que não se pensa no curto prazo, se pensa no longo prazo. Então o investimento, ou seja, eu não foco o preço do barril do curto prazo, eu foco a tendência dele. E a tendência dele é subir. Então, as empresas que estão investindo, o que elas fizeram foi diminuir o ritmo de investimento. Mas elas vão voltar a investir. E aí, nesse sentido, eu acho que dá para pensar positivo nisso. Não é um desemprego, como o Raul falou, que explodiu e ele vai permanecer alto para sempre. Não, ele vai diminuir porque a gente vai ter uma retomada da economia, da atividade petrolífera maior. Então, contratos de manutenção que foram adiados, né, eles foram adiados, mas em algum momento eles vão ter que ocorrer, senão a plataforma afunda, ou tem um acidente. Então, esses empregos voltam, porque a atividade volta em algum momento. Vamos lá, Juliano. Então, primeiro específico sobre essa questão que você colocou aí do colega, né, do André. Olha, o que eu acho o que eu posso falar baseado na experiência, aí trazer um pouco para o setor público, né? Na nossa experiência de digitalização dos serviços que o governo oferece. E no nosso caso, eu acredito muito que não vão aparecer parcialmente, mas a grande maioria não vão haver, não vai ser criado uma nova função. Eu acho que as funções elas se transformam, de acordo com as necessidades. No nosso caso lá, a gente trabalhava agora já no segundo tópico com atendimento presencial, né? O cidadão chegava lá para poder os dois serviços que a gente mais oferece, maior escala, é a emissão de carteira de trabalho, que era física, e a concessão do seguro-desemprego, que é um benefício para quem perde a renda. E com o advento da lei, não me recordo agora o número da lei, mas depois posso deixar aqui no chat, mas depois de setembro de 2019, essas funções foram digitalizadas pelo governo. Hoje em dia, o que eu posso dizer? Tecnicamente, que a pessoa já nasce com a sua CTPS digital. Por quê? O que é a CTPS digital? Com a vinculação no e-social dos sistemas do governo, da Receita, do CNIS, do INSS, da Caixa Econômica Federal, do nosso CAGED e da RAS também, todas as informações do indivíduo estão vinculadas ao CPF. Então, se você nasce, o indivíduo nasce, tira a certidão de nascimento, e às vezes tem uns cartórios que já sai o CPF já quando registra a criança, então você já tem. É lá no CPF que o empregador, você não precisa entregar nada para o empregador. Inclusive, você não precisa nem instalar o aplicativo. Não, se eu vou ter carteira agora, carteira digital, tenho que instalar o aplicativo, fazer uma senha. Isso aí é só para você acompanhar a sua vida laboral. Porque o que o aplicativo gera é um arquivo PDF. Se o sujeito completou 18 anos, vai para o seu primeiro emprego, ele vai fazer a CTPS digital, o que vai aparecer é no cabeçalho os dados dele. Seu nome, o CPF, o número de PIS, se houver, nome da mãe, data de nascimento. E não vai ter nada, vai estar tudo em branco. E desde setembro de 2019 é que foi criada essa obrigatoriedade do empregador, não é opcional, o empregador é obrigado por lei a aceitar a CTPS digital, tá? E a física, quem tiver a carteira física hoje em dia, vai guardar só de recordação. A tendência agora é essa. Que vocês, primeira coisa, não se tem na área de óleo e gás um sindicato patronal, não existe, né? Há tanta competitividade que acho que não dá tempo de se ter
um sindicato patronal. Você tem um sindicato que é um sindicato forte, é um sindicato bem estruturado, numa ponta que é o Sindipetro, né? O Sindipetro com atuação nacional, especificamente aqui na nossa região, no norte fluminense. Você tem uma vertente também de trabalhadores offshore, que é o Sinditob, eu acho que são os dois principais. Depois tem marítimos, etc. e tal. Mas e você tem uma média também, vale ressaltar isso. Você tem uma média salarial também, que já provavelmente já inclui naqueles grupos de... Hipersuficiente, né, que eles chamam. Não, nem hipersuficiente. No grupo de 3.000 e alguma coisa, exatamente na faixa que é obrigada à negociação. Né? Sim. Acho que por parte de alguns sindicatos estão assimilando, estão tentando fazer alguns acordos, né? Essa informação ainda é difícil, né? Mas acredito que, num primeiro momento, a área de óleo e gás, especificamente a área de óleo e gás, nós tivemos dificuldade. O Léo pode, até conversei bastante com o Léo, na área de comércio aqui em Macaé, foi uma dificuldade enorme, né? Mas isso é uma questão de representatividade. Mas acho que eles estão entendendo, estão tentando ajudar. Mas acho que o primeiro movimento da área de óleo e gás foi colocar as pessoas de férias. Uma característica que a gente tem que ver na área de óleo e gás nós tínhamos férias acumuladas, né? Isso mesmo nessa situação. Ainda aquela situação, Isabela, Leonardo, do embarque, desembarque, folga, não folga, folgas acumuladas. E isso deu um certo, acredito que tenha dado um certo alento, entre aspas, né, para nesse momento. Ou seja, você tem folgas acumuladas, vou te dar folgas agora. Eu me lembro que em 2015, 2014, 2016, você tinha ainda um acúmulo de férias muito grande. Eu vivi pessoas que pediam desligamento e as folgas representavam 6, 8 meses de salário. E a empresa indenizava isso. Uma loucura, né? E que nesse momento, eu acho que foram usados todos esses instrumentos. Mas eu acho que, principalmente depois daquela decisão do STF, né? Eu acho que a coisa, primeiro, deu um alerta aos sindicatos, né? E eu acho que a coisa passou a ser melhor digerida, entendeu? Só fazendo uma contextualização, assim, essa discussão sobre... Já estão falando em indústria 5.0 e eu ainda não consegui estudar 4.0, então só parar no 4.0. É demais para mim, é igual o novo normal, né? Eu ainda não consigo chegar nele ainda. O que acontece? O que a gente não pode perder de vista é que a gente tem um modo de produção capitalista que há 200 anos se move na substituição da força de trabalho, né, pela mecanização. Esse é o movimento dele de aumentar a sua taxa de lucro e a taxa de retorno do capital, né? E a gente continua vivendo isso. Em alguns momentos, acho que como a Isabela deixou muito bem claro, isso é mais acelerado ou menos acelerado. Então parece que agora a gente está num momento mais acelerado, e é isso que a gente tenta entender um pouco. Mas é um movimento que a gente vive há 200 anos e cada momento tem uma especificidade. Eu acho que é essa dificuldade de entender essa especificidade desse momento que acho que um pouco a Isabela está falando que está tentando discutir e aprender. Em termos políticos, a gente tem um crescimento da proteção do trabalho depois da Segunda Guerra Mundial até a década de 70 no mundo. Então a gente começa a ter toda a proteção que começa lá na primeira metade do século XX, ela se consolida na segunda metade do século, e a partir da onda liberal da década de 80 e no Brasil a partir da década de 90, a gente tem o cume disso com a legislação, com a promulgação da Constituição, todo o arcabouço legal que a gente tem de proteção, e a partir da década de 90 a gente já começa a ter ensaios de desregulamentar essa questão do trabalho. Em momentos
políticos de cada governo e ser mais acelerado ou menos acelerado também. O que a gente viu nos últimos 3, 4 anos é uma aceleração desse processo de desregulamentação do trabalho. E aí pode ser precarização, desregulamentação, enfim. Qual o conceito que vem nisso? Então, assim, acho que realmente hoje eu não consigo ter clareza dessa tendência. Eu sei que a gente está no momento de desregulamentação do trabalho e de precarização do trabalhador. Isso para mim é claro, né? As consequências disso para mim ainda não são muito claras. A questão da especificidade do trabalho tem a ver com isso, assim, nada muito também de novo, tá? Assim, a gente está numa sociedade que é altamente excludente, desigual. Os trabalhos que vão gerar maior renda são os mais alto qualificados, os de maior qualificação e que necessitam de muitos anos de estudo. A maioria da população não vai ter acesso, ou quem tiver acesso vai ter acesso a uma educação precária e provavelmente não vão alcançar esses salários, esses empregos com salários maiores, né? E o que a gente vê hoje, muito mais forte do que antes, que eu acho que é uma coisa que é nova para mim, é a questão do autoemprego, né? Ou seja, hoje o cara, na verdade, o emprego formal vai ser uma coisa cada vez mais rara, né? E aí vai ser uma explosão dos MEIs, né? E aí vocês que são estudiosos da área do trabalho conhecem isso melhor do que eu. Então, assim, eu acho que tem muito essa estrutura aí. Acho que o Leonardo tem um grande trabalho para frente, muito trabalho em relação a isso. E aí a gente, na verdade, é esse o caminho que eu vejo. Sobre a situação da Petrobras, assim, a minha resposta é o seguinte: qual o papel da Petrobras no pós-pandemia? Não é o que eu gostaria que fosse, mas é o que eu acho que vai ser, tá? A nova direção da Petrobras é bem clara. Ela bota lá na visão dela, o papel da Petrobras é gerar lucro para o acionista. Entendeu? Esse acionista é o governo ou é o acionista privado. Não existe mais a ideia de desenvolvimento sustentável, de usar a Petrobras como um mecanismo para desenvolver uma região, construir uma refinaria ali, manter uma estratégia de desenvolvimento regional da economia. Não existe mais isso. Petrobras é uma empresa como outra qualquer que tem que gerar lucro para o seu acionista e é isso que ela foca nesta diretoria, ok? Não sei outras diretorias que virão. Então, esse é o foco, ou seja, o papel dela é o papel como de uma outra empresa qualquer, tentar se adaptar, diminuindo o seu custo. A Petrobras, eu acho que está utilizando a pandemia, né? A diretoria está utilizando a pandemia para desenvolver e acelerar os processos que ela já tinha antes, de fechamento de unidades, de demissões, de encerramento de trabalho de terceirizados, de programas de demissão voluntárias, enfim. Todo esse processo de enxugamento agora tem uma justificativa mais plausível, porque todas as empresas estão fazendo e vão aprofundar esse enxugamento. Os números que o Raul trouxe é exatamente esse processo, né? E aí a Petrobras hoje aproveita e torna isso um processo normal dela. Então, assim, a Petrobras não tem nenhum papel diferente de qualquer outra empresa depois da pandemia, a não ser voltar às suas atividades, gerando mais negócios, mais emprego, mas não por uma questão de política pública, por uma questão de olhar para dentro de si própria e aumentar o retorno ao acionista. Eu acho que a retomada ela é lenta em função de todo um cenário, né? Não vejo a mudança tecnológica com toda essa velocidade na área de óleo e gás. Calma, né? Também não vai ser assim. Eu acho que os grandes objetivos da área de recursos humanos, principalmente no que diz respeito à força de trabalho, realmente primeiro ponto, nós não vamos ter uma vacina para esse ano, para esse mês, para o mês que vem. Isso vai ser para o ano que vem.
né? Possivelmente. Vários estudiosos, a ciência está buscando isso. Então, mais uma vez, quer dizer, nós vamos conviver com essa situação ainda durante algum tempo, não com distanciamento social, eu acho que isso vai se arrefecendo, mas, basicamente, nós temos que garantir realmente a proteção dos funcionários, né, de todo trabalhador. Como é que faz isso? Estabelecer, em função do que a Janaína, do que você falou, um canal de comunicação muito, muito maior do que se vinha sendo feito, já que as empresas, as organizações reclamavam muito de comunicação, e isso passa a ser fundamental nas organizações, né? Obter comprometimento, olha só, e dar suporte à liderança, porque para a liderança também é novo. Como é que eu para muita gente a presença física ainda é importante, mas dentro desses cenários, como é que a gente faz? Como é que se trabalha isso? Para que as empresas sejam produtivas, para que todo mundo possa dar o melhor de si. Outra coisa que a gente vai ter que rever é rever jornada, rever férias. Nós tivemos um monte de adiantamento de férias, nós tivemos adiantamento de feriados. Como é que isso vai acontecer para preservar a produtividade, preservar uma série de coisas, qualidade de vida no trabalho? Então, eu acho que são os grandes desafios para a área de recursos humanos, que devem ser feitos. Fora a financeira tem rever fluxo de caixa, como é que estão vendas, como é que está tudo isso. Mas para recursos humanos seria isso. Estão sendo estruturados novos treinamentos para isso, para quê? Né? Foi criado um programa de monitoramento em saúde. As empresas já pensaram nisso? Estão fazendo, não estão fazendo? Como é que é isso? Né? Nós temos que ter atitudes e ter algum trabalho para reduzir o estresse e aumentar o moral, que está baixo, porque senão você também não gera produtividade, não gera segurança para o trabalhador e fica... eu costumo dizer, você já me ouviu falar nisso, que a gente vai para o nosso trabalho, vai para a empresa com as mãos, a gente não vai com arma. A gente vai trabalhar, a gente vai dar o nosso melhor de si, porque eu acredito que o trabalho seja realmente importantíssimo para o homem, para a pessoa humana, para o ser humano. Né? Então, eu acho que isso tem que ser realmente reavaliar, e eu acho que a gente vai aprender muito, 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 muito com a abertura para a inovação de tudo isso que vem acontecendo. Pegou a gente, né, que meio que desprevenido. Flexibilidade para mudança de cenário, acho que a gente vai estar aprendendo sobre isso, né? Eu acho que cada vez mais o RH tem que zelar por um bom ambiente de trabalho, e é um outro desafio, porque vai ter gente em home office, não em home office, vai ter gente com carga horária reduzida. Como é que é isso, né? Para que a gente possa ter realmente uma performance econômica e financeira saudável na empresa. Então, o RH é fundamental. Por isso que eu digo, Isabela, que ele é protagonista. E outra coisa importante também, eu acho que a gente vai exercitar cada vez mais, com tudo isso que a gente está vendo: promoção da cidadania, promoção da responsabilidade social, sabe? A gente já discutiu no outro dia isso, né? Essas questões que eu acho que é fundamental. Boa governança, né? Estratégia clara. Eu acho que tudo isso vão ser os efeitos positivos de todas essas situações. É o que eu deixo aí para a gente pensar um pouquinho, e que é o protagonismo do RH.